O que eu pretendo falar nesse vídeo? Eu pretendo falar nesse vídeo sobre prisão preventiva, prisão temporária, liberdade temporária e prisão em flagrante, além das formas de arbitramento de fiança e suas dispensas. Todo o Código Penal, ele em si sofreu diversas alterações de 2011 para 2020, sobretudo no final de 2019, em novembro, que teve o pacote anticrime, que modificou inclusive a lei de execuções penais. Quando alguém comete um crime cuja pena for superior a 4 anos e o crime ele for doloso, admite-se, não é obrigatório, mas admite-se a decretação da prisão preventiva. O que seria a prisão preventiva? Seria uma prisão processual antecipada da condenação, onde se fundamenta por alguns requisitos: garantia da aplicação da lei penal, garantia da economia processual, garantia da ordem pública ou da instrução criminal. Cada um desses requisitos, desses 4, tem que ser devidamente fundamentada pelo juiz, a critério da autoridade policial, da vítima ou do Ministério Público, que peça a prisão preventiva, e o juiz deve analisar os pressupostos fáticos desse pedido. Então, para que haja uma prisão preventiva, tem que haver dolo no crime e a pena em abstrato ser superior a 4 anos. O que é a pena em abstrato? É quando você pega lá o Código Penal, você vê lá homicídio de 6 a 20 anos. A pena mínima é 6, superior a 4. Mas você não olha a pena mínima, você olha a pena máxima. Por exemplo, lesão corporal. A pena máxima não passa de 4 anos. Salvo engano, é 2 ou 3 anos. Admite-se fiança em lesão corporal. Admite-se. Não admite-se a prisão preventiva no crime de lesão corporal. Também não vai admitir preventiva em desacato, em furto. Furto, a pena vai de 1 a 4 anos. Admite-se ou não a prisão preventiva em furto? Claro que não. Só se fosse em roubo, que a pena vai de 4 a 10. Não cabe preventiva, mas pode-se caber uma temporária. Sim, a temporária que tem prazo de 10 dias. A preventiva não tem um prazo de 10 dias, mas desde da resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça com o Conselho Superior do Ministério Público, já havia administrativamente um consenso de que as prisões preventivas tinham que ser revalidadas, ser reanalisadas a cada 12 meses. Com a lei do pacote de crime, esse prazo foi reduzido para a cada 6 meses, ou seja, a cada 6 meses o juiz ele tem que revalidar sua prisão preventiva. O decreto, os fundamentos que decretou a prisão preventiva. Já a prisão temporária é uma prisão administrativa decretada pelo delegado de polícia, e o processo penal fala que o delegado de polícia pode prender temporariamente quando instaurado o inquérito, a fim de apurar o nexo causal, a participação e a existência do crime e os seus postos envolvidos, para que garanta, aí você vai por analogia aplicar no inquérito policial que fundamenta temporariamente a prisão temporária, os mesmos requisitos que você poderia, por assim dizer, aqueles do processo penal indicados para a decretação da prisão preventiva. No caso da fiança, partindo da fiança, considerando que essa fiança seja iniciada pelo delegado, nos crimes cuja pena não for superior a 4 anos, o delegado pode arbitrar fiança. Então são um rol de crimes que
de menor potencial ofensivo, digamos assim, como o caso de Maria da Penha, da lei das violências domésticas, admite-se a fiança nos crimes de violência doméstica, quando for simplesmente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aí vai se admitir a fiança quando só houver ameaça ou lesão leve. Quando a violência for grave ou gravíssima, havendo lesão corporal, tentativa de homicídio, lesão corporal grave ou gravíssima, não vai haver a possibilidade do arbitramento da fiança. Mas nos casos como ameaça e lesão leve, vai acontecer sim. Isso aí é entendimento. Os juízes, eles aplicam isso, eles pedem fiança. Os tribunais superiores também arbitram fixam o arbitramento através de fiança para responder o processo em liberdade. A grande questão é quando o indiciado ou o suspeito ou o preso, ele não tenha condições de pagar ou de prestar, melhor dizendo, a fiança arbitrada pela autoridade policial. Reza a Constituição que ninguém poderá ser preso ou permanecer preso quando a lei admite a liberdade provisória com ou sem fiança. Da mesma sorte, o artigo 350 ele fala que deve-se avaliar as condições do preso, a personalidade dele e as condições econômicas, para que a fiança arbitrada não seja um impeditivo da sua liberdade, porque não pode haver uma prisão sob o pretexto de uma fiança arbitrada além das capacidades ou das forças daquele a quem se exige a fiança, a fim de que garanta-se a prisão dele em relação ao valor que se exige da sua fiança. Ou seja, uma pessoa que é assalariado ou que é desempregado, que você arbitra uma fiança de 20 mil reais, você está automaticamente confessando que você quer prendê-la. E você arbitra uma fiança justamente para concretizar a sua vontade. E a vontade, eu me refiro à vontade da autoridade policial, do delegado, que quando faz isso ele comete abuso de autoridade. Pena que poucos advogados, quando pedem o relaxamento da prisão ou pedem a revogação do arbitramento da fiança, eles não colocam a autoridade policial na corregedoria e não processam o Estado por isso. Apenas fica naquele joguinho imoral do Estado com o particular, que é o cidadão, de se submeter às vontades arbitrárias, seja da autoridade policial, seja do membro do Ministério Público, ou seja do magistrado, que aos poucos vai mudando. Mas não desista. Sempre que você sofrer algum constrangimento ilegal, algum excesso administrativo ou judicial, bote o sujeito na corregedoria, processe o Estado. Você tem a Defensoria Pública, tem diversos advogados aí, que trabalham somente para processar o Estado, para colocar mesmo servidores covardes, antipatriotas, e que não respeitam a Constituição, não respeitam as leis federais, usurpam e vomitam suas ignorâncias na sociedade. Essas pessoas têm que entender que as leis são feitas para todos, porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, não há que se haver distinção de nenhum tipo de natureza, seja ele quem for. Por quê? Você pode ter abuso de autoridade, prevaricação, constrangimento ilegal e outros diversos crimes, improbidade administrativa. Tudo isso são normas que foram criadas pelo legislador, por quem é competente para criar as leis, para limitar a arbitrariedade do servidor público, que no exercício das suas funções usurpam e colocam a população em desvantagem, porque ele está ali para servir e não ser servido. É por isso que ele se chama servidor público.